Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiane Prochner, sou formada em Letras Português e Inglês, especialista em Literatura, Linguística e Língua Portuguesa e mestre em Linguagem, Identidade e Subjetividade pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. No decorrer da minha pesquisa acadêmica, eu trabalhei por um longo período com a poesia brasileira, mais especificamente a poesia de Carlos Drummond de Andrade. E também, entre várias publicações científicas na área da literatura, eu lancei em 2019 esse livro aqui de poemas, Interfaces do Inverso, no qual eu estabeleço uma visão bastante ampla a respeito da poesia, principalmente para a gente compreender algumas faces específicas, não é, dessa arte, né? Esse, então, em 2019, com poemas, mini-crônicas, entre outros gêneros literários, que nos fazem perceber a relação que eles podem estabelecer também com a poesia. E, recentemente, eu lancei esse outro livro aqui, agora em 2021, Poesia na Prática, que é um e-book, né, disponível para Kindle, celular, notebook, tablet, tá? E esse aqui é o resultado de um trabalho que eu realizei na qualidade de professora colaboradora, com outros 43 acadêmicos e acadêmicas dos cursos de letras da UEPG, de língua espanhola e de língua inglesa, né? E eles contribuíram, então, para essa publicação, né? E nós fizemos, então, recentemente o lançamento dessa obra, que vai estabelecer dentro da disciplina de prática, ensino de literatura, o ensino da poesia em substância. Nós trabalhamos com outros gêneros literários, né? Mas substancialmente com poesia. E especificamente hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as diferenças entre poesia e poema. Porque nesse último livro que eu mostrei aqui para vocês, né, eu coloquei inclusive poesia no título, né, porque eu estou falando de poesia de uma forma mais ampla e a poesia especificamente dentro da disciplina de prática. O que nós temos aqui dentro dessa obra são poemas compostos pelos acadêmicos e acadêmicas de letras. Então, para a gente estabelecer essa diferença, o que a gente pode começar falando, né? Grosso modo, nós podemos estabelecer que a poesia, ela está presente no todo, não é? Porque nós podemos falar sobre vários aspectos, sobre os múltiplos aspectos da realidade, da natureza, da sociedade, enfim, né, através, né, da poesia, com uma linguagem poética, ali realizado através do poema, né? Então, eu costumo dizer que a poesia é tudo e em tudo a poesia está, porque nós podemos falar da nossa saudade, da nossa dor, da nossa angústia, não somente falar de coisas bonitas, né, de sentimentos especiais, enfim, mas também do grotesco, do rude, daquilo que nos impacta com muita força, porque a poesia ela se presta a esse serviço, né, de proporcionar essa reflexão ao seu leitor, né? Então, não necessariamente que eu vou estar falando sempre de amor, de alegria, né? Mas eu vou estar falando também da angústia, da tristeza, da saudade, né? Da beleza de uma paisagem, ou mesmo das coisas, como eu disse, mais tristes ou mais grotescas até, como Baudelaire falava, né? Até sobre uma carcaça de animal, quando ele está passeando com uma garota, não é? E aí ele começa a comparar aquela carcaça ali com a própria vida, com a própria realidade. Então, existe uma intenção, né? Existe um propósito. A linguagem literária, ela nunca é despropositada. Então, ela tem uma intenção de causar um efeito no seu leitor, porque a gente tem que pensar nisso, né? Nós temos o autor, nós temos o texto e nós temos o leitor, né? Que é quem o texto alcança, né? Então, se a poesia está em tudo, a poesia é essa atmosfera, né, que nos cobre, enfim, como definir o poema, então, ou tentar definir,
né, essas duas questões, essas duas palavras, né, que não são apenas palavras, elas são carregadas de sentido, de conteúdo, de contexto, né? Então, dessa forma, nós temos a poesia como uma matéria-prima a ser lapidada. E quando isso acontece, nós transformamos essa matéria em poema. Nós transformamos essa matéria na obra, né? Então, se, por exemplo, eu tenho lá na prosa, eu tenho um texto em prosa, um texto narrativo, né? Eu vou classificá-lo como um romance, um conto, uma crônica, por exemplo, né? Então, da mesma forma, eu tenho a poesia, né? Que é o geral, e nós temos o poema. E ainda assim, o poema, ele pode ser classificado de acordo, né, com a versificação, com a estrutura que você deseja seguir. Ele pode estar lá classificado como um soneto, um madrigal, né, uma elegia, uma ode, um poema narrativo, um haikai, né? E aí, se eu estou falando de uma ode, por exemplo, eu vou falar de alegria, vou falar de coisas alegres, né? Até como a própria sinfonia do Beethoven, né? Ode à alegria. Taran, tan, taran, tan, tan. Existe uma repetição e existe uma intenção por trás disso, né? Agora, se eu vou falar de uma elegia, já é um conteúdo mais nostálgico, de certa tristeza, né? Então, cada um dessas estruturas, elas têm uma razão de ser, né? Elas têm um conteúdo, têm uma estrutura específica a ser seguida, tá? Mas aí, o Otávio Paz, ele vai dizer para a gente que não é só a questão da forma que eu estou falando aqui, é como se o poema ele fosse o intermediário, né, entre a poesia e o homem, o sujeito, né, que escreve. Então, quando o poeta ele lapida essa matéria-prima que é a poesia e transforma em poema, né, ele está impactando não só a si mesmo, mas também ao leitor. Então, ele, na verdade, é o artífice da palavra, como dizia o próprio Olavo Bilac, né? Ele está ali limando, sofrendo e suando com a palavra, né? Para trazer efeito de sentido, para trabalhar a linguagem para que ela não pareça uma linguagem clichê, né? Então, formas diferentes de dizer a realidade, ou seja, se a poesia ela está ali em estado latente, ela está pulsando, o que que acontece? É o poeta que vai estar captando esses significados, né? Condensando esses significados e construindo novos significados a partir do poema, né? Então, a poesia ela é mais geral e os poemas são os específicos. Então, você nunca vai dizer assim, eu vou ler para você uma poesia, eu vou ler para você um poema, né? Agora, se eu digo assim, eu leio poesia no geral, né? Eu leio o conjunto de obras, né? Eu conheço a poesia de Carlos Drummond de Andrade, porque eu já li todo o conjunto da obra dele e eu percebo que existe uma poética específica na construção dessas obras. E dentro de cada obra eu tenho os poemas que foram compostos. Então, quando você for escrever o poema para a pessoa que você gosta, né, você vai dizer assim, eu escrevi um poema para você, deixa eu ler um poema para você, né? E aí, no geral, se você conhece a poesia de Paulo Leminski, por exemplo, né, você não vai dizer assim, ai, eu trabalho as poesias de Paulo Leminski com os meus alunos. Não, eu trabalho a poesia de Paulo Leminski com os meus alunos, né? E nós analisamos os poemas dele em sala de aula, né? Então, só para a gente sintetizar um pouquinho melhor, né? Nós temos, então, essa aura, essa atmosfera, nós temos essa poesia pulsante, né, em estado latente, e essas partículas que eu vou conseguindo capturar, eu vou construindo significados, eu vou condensando como se ela fosse uma mágica, uma magia que eu esteja aqui articulando e eu transformo isso em poema, né? Então, eu uso a matéria-prima para construir a minha obra, que é o intermediário, então.
Agora, o que que a gente pode pensar também, né? Então, se a poesia está em tudo, ela está presente também no texto em prosa, com certeza, né? Como eu disse, em outros gêneros, a poesia ela está presente também, né? Então, os quadros que nós vemos, né, de imagens, por exemplo, o som do mar e aquela imagem maravilhosa do movimento das ondas, né? O som do vento nas árvores, o sorriso de uma criança e aquele olhar meigo da criança, são todos lances poéticos, né? Isso é tudo poesia em estado latente, em estado pulsante, né? Mas para que você consiga transformar isso em linguagem e transportar isso para o poema, aí está o trabalho do poeta, né? Está o trabalho do autor para potencializar essa imagem e causar um efeito de sentido na gente, né? Então, como diz o Otávio Paz, que eu repeti para vocês, eu vou inclusive mostrar a capa do livro aqui para vocês verem, tá? Se vocês tiverem interesse de pesquisar um pouquinho mais sobre poesia e na questão mais teórica a respeito da poesia, do verso, enfim, né? O Arco e a Lira do Otávio Paz vai trazer isso para a gente, né? Então, ele vai dizer que não necessariamente é só a questão da forma, né? De colocar dentro de uma caixinha específica ali, né? Mas a questão de intermediar essa linguagem, causando esses efeitos de sentido, né? Então, ela pode sim estar também dentro da prosa, pode estar lá dentro de um romance, a poesia também, né? Mas como é que isso vai aparecer? Vai aparecer através das figuras de linguagem, né? Através da própria estrutura que o autor ele queira apresentar ali dentro do texto, né? A própria inserção de elementos poéticos ali, o trabalho rímico, muitas vezes, né? Nós encontramos poemas que não apresentam o sistema de rimas lá no finalzinho do verso, mas muitas vezes rimas internas, né, que estão dentro ali do poema ou no trecho, né, que se apresente como um texto poético, que se, né, se apresente como poesia dentro da prosa, né, então isso pode acontecer, né, a sonoridade, a repetição muitas vezes, né, o trabalho realmente com o som. Então, nós temos nesse livro aqui, ó, Dias e Dias, de Ana Miranda, que inclusive, Dias e Dias, justamente por referência ao poeta Gonçalves Dias, que ela cria aqui uma personagem, né, a Feliciana, que ela é totalmente apaixonada por Gonçalves Dias, né, e ela carrega isso para a vida. E a linguagem que nós temos no romance é toda articulada com a linguagem poética do autor Gonçalves Dias. Então, tem uma passagem que ela vai comentar sobre o mosquitinho da inquietação, que é o professor Adelino, professor de latim dela, né? Ela não quer nem saber do professor Adelino, ela só quer saber do Gonçalves Dias. Então, esse mosquitinho, né, ele vem ali e fica atazanando. Sabe quando o mosquitinho ele fica ali atazanando, né, no teu ouvido? Ela descreve ele dessa maneira, né? Aquele mosquitinho da inquietação na vida da Feliciana. Então, tem uma passagem no romance que é extremamente poética, quando eles estão conversando e ela não quer conversa com ele, né? Mas, ao mesmo tempo, ela, por educação, vai respondendo, mesmo chateada com ele. Ele vai perguntando, né? Vosmecê gosta de tal coisa? E ela fica lá, não sei. Vosmecê vai na quermesse? Ainda não sei. E aí, essa sonoridade do que ela fica pensando o tempo todo ali, e é bastante repetida, né? Essa cena em que ela vai respondendo o Adelino com essa má vontade, né? A gente vai perceber que o título do capítulo, a sonoridade, o movimento e a estrutura que se repete é extremamente poética. É como se fosse realmente um poema que estivesse ali articulando tudo isso e dizendo para a gente, olha, esse mosquitinho da inquietação é um Adelino que não para ali, né? E esse som que ela vai fazendo, né? Do eu não sei, que aí se prolonga, né? A nasalização da palavra para dar esse efeito, né? Que articula tanto ela quanto ele nesse momento ali,
E aí o final do romance vai ser totalmente inusitado, né? Porque o Adelino tem um papel muito importante também dentro do romance, né? Na construção da personagem. Então, nesse sentido, a gente percebe, então, quando a poesia está ali dentro da prosa, né? Não necessariamente sendo colocada ali na forma específica. Então, aí a gente pode perceber a complexidade, né, de quando o Otávio Paz ele vai falar sobre isso, né? Quando você consegue articular ainda as duas coisas. Então, gente, para sintetizar realmente, né, o que a gente vai perceber, grosso modo, que eu posso dizer para vocês, né, para a gente não errar mais nessas duas classificações, que é importante a gente conhecer o nosso objeto de estudo, e quem não estuda, mas tem interesse, né, em literatura, tem interesse em poesia, né, tem que estabelecer bem essa diferença, né? Então, a poesia, ela é o todo, ela é o geral, ela está em tudo, ela está exposta, né? Mas, quando eu tenho a poesia no poema, né, eu já vejo esse trabalho realizado, eu já vejo a matéria-prima lapidada na obra que é o poema. Então, a poesia é o todo e as partes, elas são os poemas. E eu posso ter um conjunto, né, de poemas dentro de uma obra, né, mas cada um deles é uma obra independente. Eles podem se articular um com o outro tematicamente, estruturalmente, né, e é assim que geralmente acontece, né, porque um livro ele tem um propósito, né, mas os poemas em si, eles têm essa potencialidade, porque se eu tenho o romance, que ele pode tratar de uma complexidade maior narrativamente falando, né, eu tenho o poema que ele potencializa a linguagem, né, em poucos versos, muitas vezes, se não for um poema narrativo, né, uma epopeia, né, eu vou ter ali uma linguagem potencial, né, e não preciso nem falar do poema concreto, né, do haikai, né, que constrói imagens em si, certo, gente? Então, se eu tenho essa atmosfera toda, né, liberando essas partículas para a gente, eu capto isso, eu faço a magia, eu intermedio isso, né, e eu transformo em poema. Então, eu vou escrever um poema para minha amada, eu vou ler um poema para vocês, né? Eu conheço a poesia de Carlos Drummond de Andrade e eu trabalho com os poemas dele em sala de aula, né? Percebem então essa diferença? Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar falando com vocês hoje a respeito disso, né? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo através aqui do canal Tatiane Prockner, Tatiane com TH, né? Também estou lá disponível no Facebook, no Instagram, né? E também se tiverem interesse em ler as obras, né? A que eu mencionei aqui dos alunos, né? Poesia na Prática, está disponível no site da editora Texto e Contexto, né, que lançou a nossa obra, nós temos lá disponível para download gratuito, e o Interfaces do Inverso eu também tenho alguns exemplares aqui comigo, e também tem a venda no site da editora Texto e Contexto para quem tiver interesse. Tá certo, gente? Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Fiquem bem.